Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre história do Brasil. Eu queria falar com vocês sobre o segundo período dos primeiros anos de República no Brasil. Todo mundo sabe que os primeiros anos da história da República Brasileira, eles são divididos em dois períodos. A chamada Primeira República, que alguns costumam chamar de República Velha, né? E o segundo período, que é a chamada República Nova, né? Ou Segunda República. Essa Segunda República, ela teve início com a Revolução de 1930. Aliás, a expressão República Velha foi criada pelos que protagonizaram a Revolução de 1930. É uma expressão pejorativa, né? Eles venderam a ideia de que, né, estavam criando aí uma nova concepção de república, né? E aí surgiu a expressão República Nova, se opondo ao que eles chamavam de República Velha. Essa chamada República Nova, ou Segunda República, ela deu início à chamada Era Vargas, que começou exatamente com a Revolução de 1930. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a Revolução de 1930. Uma das coisas que eu costumo sempre chamar a atenção aqui nos nossos vídeos, quando a gente vai trabalhar algum fato histórico ou vai tratar de entender algum processo histórico, é a questão da contextualização. Então é por aí que a gente tem que começar. Qual foi o contexto gerador da chamada Revolução de 1930? Então, pegando aí, antes de mais nada, a situação econômica que o país vivia, né? O Brasil estava vivendo aí, no início do século XX, eu estou falando 1930, né? Mas no início do século XX o Brasil já vivia um período crítico em termos econômicos. O nosso principal produto agrícola, que era o café, ele estava sofrendo aí por questões de superprodução, né? Isso já vinha desde o final do século XIX. O Brasil já produzia muito mais café, né, do que o que era, digamos, necessário para atender às suas necessidades de exportação. Era um quadro típico de superprodução. Essa situação ela se agravou no início do século XX e se acentuou muito mais a partir da crise capitalista de 1929, né, que teve início lá nos Estados Unidos e teve uma repercussão mundial. Todos os países que, direta ou indiretamente, mantinham relações econômicas com os Estados Unidos sofreram os impactos dessa crise, né? E o Brasil tinha nos Estados Unidos simplesmente o seu maior, né, importador de café, né? A outra parte ia para a Europa, mas os Estados Unidos eram, sem dúvida, os maiores consumidores do café brasileiro. Bom, resumo, né? A situação econômica era de crise, por quê? Porque o café representava mais de 70% de todo aí o volume aí das nossas exportações, tá? Imagine então o peso que tinha na nossa balança comercial. O país vivia essa situação. Em termos políticos, qual era a realidade brasileira? O Brasil vivia aquela chamada política dos governadores. Então, como é que funcionava essa política dos governadores? A máquina política brasileira, o Estado brasileiro, ele era controlado pelos grandes cafeicultores, né? Pelos grandes fazendeiros paulistas e mineiros. Era aquela expressão típica que você conhece aí das aulas de história, né? A chamada política do café com leite, né? Que para muitos era até a política do café com café, porque Minas também produzia muito café, né? Não era nem do café com leite. Então, o Estado brasileiro ele teve à frente, se você pegar a relação dos presidentes brasileiros eleitos a partir, né, do primeiro ano de república, você vai ver que praticamente todos eles eram grandes fazendeiros, grandes cafeicultores. A gente teve algumas exceções aí no meio, a gente teve aí
Eu acho que o Hermes da Fonseca, né, que era militar, mas se você pegar todo o restante, você vai ver que eram fazendeiros, né? Em geral, cafeicultores. Bom, esse dois partidos políticos controlavam, né, a política brasileira. Era o chamado Partido Republicano Paulista e o chamado Partido Republicano Mineiro, o PRP e o PRM. Havia uma alternância no poder, né, desses dois partidos políticos. Quando era, né, um fazendeiro paulista que estava no poder como presidente, ele apoiava um sucessor mineiro. O mineiro, por sua vez, apoiava o paulista. Então havia, né, todo um jogo, né, político para alternar esses dois partidos no poder. Os recursos utilizados para manter esse jogo político eram assim os piores possíveis, né? Era o uso do chamado voto de cabresto, né? O eleitor ele era pressionado, o voto não era secreto, o voto era em aberto, né? Então o eleitor ele era direcionado, ele era pressionado, né, pelos grandes fazendeiros. Lembrando aqui que a maioria dos trabalhadores brasileiros, né, vivia na zona rural, portanto, né, tinha uma relação de dependência com esses grandes fazendeiros. Os eleitores eles eram manipulados, né, através desse mecanismo que a gente chama de voto de cabresto, a votar naqueles candidatos, né, que eram determinados pelos chamados coronéis, né, que controlavam aqueles currais eleitorais nos municípios. Era o chamado coronelismo. Muita gente chama, né, de coronelismo esse tipo de política que existiu no Brasil durante a República Velha. Então, esse jogo, né, que se valia da corrupção, do uso de voto de eleitores fantasma, eleitores que já tinham morrido, do voto de cabresto, né, roubo de urnas, da violência, havia todo tipo de prática irregular, né? Não havia uma justiça eleitoral, né? Existia a chamada comissão verificadora. Era esse órgão que regulamentava as eleições no Brasil naquela época. E eles tinham uma prática também que era chamada degola, né? O que era degolar um candidato? Era pegar os votos daquele candidato e transferir para outro candidato que eles tinham interesse. Tá? Então a municipalização da política era fundamental. Se a gente pensar bem, né, o município é que é assim a grande, né, a base, né, para se sustentar esse tipo de política. E esses municípios eram controlados pelos coronéis, pelos fazendeiros, né? O eleitor era controlado por eles nesses currais eleitorais. Então a base toda estava no município. Tá? Então, por isso se diz, né, a República Oligárquica, a República dos Coronéis. Tá? Então as práticas eram as mais variadas para se manter esse jogo. E foi essa a grande causa política da Revolução de 1930, a chamada Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder. Né? Esse tipo de política, né, baseada na corrupção, na fraude, no voto de cabresto, desagradava as oligarquias que não faziam parte desse jogo. Tá? Eu estou me referindo ao Rio Grande do Sul, eu estou me referindo aos estados do Nordeste brasileiro, tá? E desagradava também a quem? Desagradava a militares, né? Havia um movimento chamado Movimento Tenentista, oficiais mais jovens que tinham uma mentalidade mais progressista e queriam mudar essas práticas corruptas, essas práticas políticas baseadas na fraude. Né? Então, esses militares estavam insatisfeitos, haviam setores das classes médias, advogados, profissionais liberais, jornalistas também, né, que não estavam satisfeitos com esse tipo de prática. A gente tinha também, a gente pode colocar aí como segmento social ainda que apoiou, né, a chamada Revolução de 1930, a própria classe trabalhadora, né, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, que não existia legislação eleitoral no Brasil. Então, a insatisfação com essas práticas políticas era muito grande de vários setores sociais. Mas quem conduziu, né, o golpe de Estado, porque na verdade foi um golpe de Estado, que foi a chamada Revolução de 1930, foram as
oligarquias da Paraíba, né, do Rio Grande do Sul e também a mineira. Você perguntaria, mineira por quê? Porque houve uma quebra, né, nesse jogo político, nessa política do café com leite, né, o café estava em crise e o presidente que estava no poder, que era o Washington Luiz, não apoiou um mineiro, que era, né, o governador Antônio Carlos, que era o governador de Minas Gerais, que seria o candidato natural, de acordo com esse jogo político. O Washington Luiz não apoiou o mineiro, o Antônio Carlos, ele apoiou outro paulista, né, que foi o Júlio Prestes. Tá? Por que ele não manteve esse acordo? Porque o café estava em crise e ele queria manter os paulistas com a máquina política na mão, né, com a máquina político-administrativa. Então houve uma quebra. Essa quebra levou os mineiros a apoiarem, né, uma outra chapa contra o candidato apoiado pelo Washington Luiz. Foi a chamada Aliança Liberal. Né? Essa Aliança Liberal era composta por Getúlio Vargas, tá, como presidente, né, e como vice João Pessoa, né, que era da Paraíba. Então, eles tiveram o apoio dos mineiros. Por quê? Por causa dessa quebra desse jogo entre São Paulo e Minas. Tá? Então, essa Aliança Liberal disputou as eleições, né, contra o candidato apoiado pelo Washington Luiz, e mesmo assim eles perderam. Perderam por quê? Porque o Washington Luiz lançou mão de todas aquelas, né, práticas, aquelas, né, práticas corruptas que a gente já citou aqui, e ainda assim conseguiu ganhar. Aliás, os dois lados usaram isso. Só para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, que era gaúcho, teve 100% dos votos. Pelo amor de Deus, isso não entra na cabeça de ninguém. Né? Só que quem foi mais eficiente com os seus métodos, que não eram, né, muito ortodoxos, né, foram os paulistas lá com Washington Luiz. Eles ganharam a eleição. Só que a Aliança Liberal, o Getúlio, né, e companhia, não aceitaram aquele resultado. Tá? Então houve uma mobilização, tá? E eles tiveram o apoio dos militares, e foi assim que ocorreu o golpe de Estado. Né? Getúlio forma essa frente, vem para o Rio de Janeiro, mas antes que ele chegasse aqui, Rio de Janeiro era a capital federal, é bom lembrar disso, os militares já haviam deposto o Washington Luiz. Tá? Quer dizer, o Júlio Prestes nem chegou a tomar posse. No meio dessa coisa toda aí, ainda ocorreu o assassinato do João Pessoa, que era vice do Vargas. Então isso foi mais uma acusação que fizeram contra o Washington Luiz, como se tivesse sido um crime relacionado com as eleições, quando na verdade o João Pessoa foi vítima de uma briga política lá da região dele, não tinha nada a ver com os paulistas. Tá? Mas isso foi usado como pretexto também pelo Vargas, né, e pelo grupo aí que encabeçou a chamada Revolução de 1930. Tá? Então Vargas veio para o Rio e recebeu das mãos dos militares o poder. Ele teve apoio de outros nomes importantes, como o Oswaldo Aranha, foi o braço direito aí do Vargas, o próprio Antônio Carlos, que era governador lá de Minas Gerais, Olímpio Mourão Filho, que era militar. Né? É interessante você entender que não foi exatamente uma revolução. Tá? Existe uma frase muito interessante do próprio Antônio Carlos, que dizia: façamos a revolução antes que o povo a faça. Né? Ou seja, por aí dá para você ter uma ideia de que esse movimento, né, não foi um movimento, né, com características efetivamente populares. Depois o Vargas, uma vez no poder, teve muito apoio do povo, não tem a menor dúvida disso. Tá? Confere aí no nosso vídeo sobre Era Vargas que você vai ver. Claro que o Vargas, com a sua política trabalhista, com o PTB, né, ele teve com aquela política nacionalista, ele foi um político populista. Tá? Mas o golpe em si, né, que colocou o Vargas no poder, não contou com essa, né, grande adesão popular. Foi realmente o que a gente pode chamar de um golpe de Estado. Tá bom? E aí a gente tem início, então, a chamada República Nova, ou Segunda República, né, que deu início à chamada Era Vargas. Ok, gente? Então era esse aí o recado que eu tinha para passar para vocês. Tá? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.